As 100 melhores histórias da Bíblia. Número 1. A criação. Houve um tempo em que Deus não era Deus de ninguém, não havendo ainda criatura alguma para adorá-lo ou temê-lo. Deus só era Deus de si mesmo, pois nada havia no universo a não ser Ele próprio. Houve, é certo, a partir de certo instante, os anjos e o caos, tão antigos que preexistiram ao mundo, mas não a Deus, que é anterior a tudo. Pois somente Deus é eterno, somente Ele verdadeiramente é, para trás e para diante, antes de tudo e para além de qualquer coisa. Para sermos mais exatos, Deus era Deus, mas não ainda o Senhor, pois, para que haja um Senhor, é preciso que haja um servo. Não sendo assim, Senhor de quem ele seria? Deus, contudo, já era desde sempre todo-poderoso. Porque fazer e desfazer, ou mesmo deixar de fazer, para ele é sempre e tudo o mesmo. Sendo então todo-poderoso, houve um instante indeterminado no qual Deus, decidido a fazer uso de seu poder absoluto, quis que houvesse no universo algo mais além de si, algo que estivesse submetido a ele e ao qual pudesse retribuir a adoração, cumulando-o de bênçãos. Deus começava então a tornar-se também o Senhor, ao expressar o seu incomensurável poder. E foi assim que o Senhor Deus, a partir desse instante maravilhoso, começou a criar. Imensa treva preenchia o vasto abismo que era então nosso planeta, enquanto o Espírito de Deus pairava livremente sobre as águas. Fazendo uso pleno do seu verbo vivificante, ele disse com voz cheia de autoridade: haja luz. E houve luz. Depois de apreciar o resultado e de chamar dia ao período luminoso e noite ao período obscuro, ele sentiu-se satisfeito. E esse foi o primeiro dia da criação. Depois o Senhor disse: haja uma cobertura para que as águas de cima estejam dispostas sobre as águas de baixo. E a esta cobertura anil, que separou as alturas do baixo, ele chamou de céu. E esse foi o segundo dia da criação. Depois o Senhor Deus disse: haja um recuo das águas de baixo, até que fiquem descobertas grandes porções de solo seco. Eis que o seco será, doravante, a antítese do úmido. E a porção molhada chamou mar, e a seca, terra. Isso feito, sentiu-se novamente satisfeito. Mas indo ainda mais adiante, o Senhor Deus ainda disse: haja um imenso tapete verde estendido sobre a terra, e uma miríade de árvores plenas dos mais diversos e coloridos frutos. E que esses frutos sejam dotados de árvores em miniatura, chamadas sementes, as quais, retornando à terra, façam brotar outras árvores de sua mesma espécie e estatura. E tudo saiu tão perfeito que o Senhor Deus sentiu-se novamente satisfeito. E este foi o terceiro dia da criação. Depois Deus disse: haja pontos luminosos sobre o céu noturno, para que eles ponham diferença entre a noite e o dia. E assim foi feito. Mas Deus foi ainda mais além, ao criar 2 grandes luzeiros, um para iluminar o dia e o outro para amainar a treva da noite. E se já antes havia criado a luz, nem por isso Deus foi redundante,
pois ninguém há que saiba qual intensidade tinha aquela luz primeira, ou mesmo a que luz específica ele se referia. Ao farol do dia, o Senhor Deus chamou de Sol, e ao farol da noite chamou de Lua, os quais haveriam de servir também de marcos fixos para o calendário, com seus dias, meses e anos. Houve, como se vê, motivos de sobra para que Deus se sentisse novamente satisfeito. E esse foi o quarto dia da criação. Depois, o Senhor Deus disse: haja vida sob e sobre os mares, de tal sorte que o ar e o mar se viram infestados de seres vivos dotados de respiração. E como pela primeira vez se visse diante de seres vivos, dignou-se a lhes dirigir a sua bênção, expressão mais suave do seu divino verbo. Espalhem-se e multipliquem-se à vontade sob os mares e sobre os ares. E esse foi o quinto dia da criação. Depois, o Senhor disse: haja vida também sobre a porção seca, antítese da úmida, e que ela se manifeste em diferentes espécies, e que estas se reproduzam com a mesma facilidade dos seres do mar e dos seres do ar. Surgiu então quantidade quase infinita de seres irracionais, de tão perfeita constituição que Deus se permitiu novamente declarar-se satisfeito. Mas como este fosse o último dia antes do sétimo, e o Senhor estivesse verdadeiramente entusiasmado, antes de ter encerrado a criação, resolveu ainda criar um derradeiro ser, o melhor que de suas mãos saísse, ao qual deu o nome de homem. Então, disse a si mesmo: seja ele feito à minha imagem e semelhança. Com o que, guardadas as infinitas proporções, temos hoje uma vaga ideia de como deve ser aquele que nos lançou a vida. E tão assemelhado a Deus saiu o homem que ele decidiu que a aquele também caberia uma parcela de autoridade sobre o mundo. E foi assim que o Criador submeteu ao império do homem todas as demais criaturas, tornando-o, destarte, também um pequeno senhor, guardadas as infinitas proporções. Para concluir a sua obra, Deus declarou que as ervas dos campos e os frutos das árvores passariam a ser o alimento único, tanto do homem quanto dos animais. E depois, passando em revista tudo quanto havia feito, sentiu-se pela última vez plenamente satisfeito. E esse foi o sexto dia da criação. Finalmente, chegou o último dia da criação, que o Senhor Deus consagrou inteiro para o seu merecido descanso. E esse sétimo dia calmo e sereno, e manso e infinitamente aprazível da criação foi já, também, o segundo dia da conturbada história humana.